Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com o professor Anderson Santos, professor do Departamento de Políticas Públicas da UFRN. Daniel não chega a tempo e vamos conversar com o autor deste livro, que é Eleições no Brasil, Manual Compacto de Campanha Negativa, que foi lançado esse livro e, sem dúvida, traz um pouquinho das coisas que aconteceram e que talvez venham, se for o caso, infelizmente, a dominar as próximas eleições municipais, inclusive. Professor Anderson, seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Obrigado, boa tarde, Robson. Deixar o livro aqui contigo. Muito bacana, né? Esse aqui é o livro Eleições no Brasil, Manual Compacto de Campanha Negativa. É sobre ele que nós vamos conversar hoje aqui no nosso Boa Tarde Cidadão, ao vivo, com a sua participação. Tem alguma dúvida, sugestão, comentário? Olha aí o telefone, 99922-9519. E eu inicio a entrevista perguntando ao professor Anderson o que motivou a produção desse livro. Bom, a campanha negativa, ela é, via de regra, mal vista pela sociedade brasileira. E fazer um livro para pessoas interessadas em política, não necessariamente acadêmicos, nos pareceu ser uma boa ideia para poder colocar em tela esse tema que é extremamente importante. E aí eu gostaria de saber, desse livro que vocês escreveram, ele traz o conteúdo que é importante, não só para quem faz parte, como você falou, da academia, para professores, pesquisadores, mas também para o cidadão eleitor e também para os candidatos. Exatamente. Quem é da academia já está um pouco acostumado a perceber a política como ela é e não como ela deveria ser. Agora, os demais, eles tendem a ver a política com maus olhos, às vezes, porque as suas práticas não são necessariamente as práticas da moral vigente na sociedade. E quando se faz uma análise fria e seca de certas coisas da política, você tem que ter um olhar mais realista do que moralista, né? Ou seja, um olhar mais próximo daquilo que Maquiavel preconiza do ponto de vista da conquista do poder. Claro que em defesa de algo muito maior, mas não muitas vezes naquilo que a gente observa no dia a dia, né? Pois é, um dos aspectos que nós devemos levar em conta é que cabe à sociedade civil se organizar e participar desse embate também, né? Então, quando nós nos colocamos como meros espectadores do jogo político, nós ficamos muito dependentes das boas intenções, e isso não leva a gente a lugar algum. E dizem que de boas intenções o inferno está cheio, né? A questão é a prática, né? Que a gente tem que ver como funciona, né? Exatamente, o inferno está cheio de boas intenções. Agora, o que a gente tem que colocar em foco é o seguinte: a realidade humana é um jogo de interesses. E dentro dessa questão que a realidade humana é um jogo de interesses, onde é que entra essa questão da propaganda negativa? Bom, a propaganda negativa, ela é conhecida por muitas pessoas como baixaria, não é? Mas, na verdade, a campanha negativa, ela consiste num processo racional e sistematizado de desconstrução do adversário. Ou seja, você desconstrói a imagem do adversário, procura propagar notícias negativas em relação ao adversário, por outro lado, uma construção positiva da sua própria imagem, né? Tentando fazer um contraponto com aquela pessoa com quem você está concorrendo a diversos cargos. Exatamente. O que nós defendemos no livro é que campanhas exclusivamente centradas em propostas não são suficientes para atender o interesse público. Por quê? Porque os atores políticos não têm interesse em revelar o seu lado oculto. Então, cabe ao adversário fazer esse trabalho. E aí é onde há o controle, né, democrático, que um adversário está investigando o outro e apontando os pontos fracos e negativos do outro. Agora, isso, por outro lado, também deixa de lado o debate das propostas e da solução dos problemas, que é o que todo mundo espera, pelo menos oficialmente, dos políticos. Então, a campanha negativa, ela vai acontecer em alguns momentos do pleito. E também ela não acontece da mesma forma em toda disputa. Por exemplo, o deputado federal, né,
questão da proporcional, né? Candidaturas proporcionais. Há pouco interesse em empreender uma campanha negativa, né? Ela é mais presente em campanhas majoritárias. Ou seja, campanhas majoritárias que são campanhas para prefeitos, governadores e presidente. Então existe mais metralhadora. Senado também, né, que é uma campanha majoritária, apesar de ser no legislativo. E então, por outro lado, você observa que já as campanhas de vereador, as campanhas de deputado federal e deputado estadual têm um pouco menos de atenção dos adversários no sentido de um tentar destruir o outro. Isso aí. E para o Senado, veja que coisa interessante. Quando a campanha tem a ver com 2 vagas, né, a disputa de 2 vagas para o Senado, a campanha negativa ela tende a ser menos utilizada. Por quê? Porque se trabalha com a hipótese de conquistar o segundo voto. Então, muitos políticos eles temem atacar o seu adversário e serem rejeitados pelos mais fiéis seguidores desses adversários. De repente você não gosta de determinado candidato porque são 3 vagas para o Senado. Em uma eleição, você elege 1, 4 anos depois você elege 2. Só que o mandato dura 8 anos. Aí depois de 8 anos você vai eleger de novo 2. Aí às vezes você não gosta daquele cara, é seu adversário, mas se você atacar, você pode perder o voto, né, de alguém que poderia votar em você também, apesar de votar no seu adversário. Isso, o famoso segundo voto, né? As eleições agora, vamos pegar um exemplo concreto. Se eu sou um eleitor de Garibaldi, esse é o meu primeiro voto, né? E para onde é que vai o meu segundo voto? Vai para um concorrente dele, na prática não deixa de ser concorrente, por mais que alguns candidatos disputem, né, formando a chapa, né, mas muitas vezes alguém do outro lado tem o voto, que é o segundo voto depois do dado ao próprio, né. Nesse caso específico, nós observamos que tem uma mistura muito grande do eleitorado, talvez por isso as pessoas não se ataquem, né. O candidato ele receia espantar o eleitor daquele seu adversário, né, e perder a chance de conquistar o segundo voto. E o que é que nós encontramos neste manual, né, que é o manual compacto de campanha negativa sobre eleições no Brasil? O que é que nós encontramos aqui como dicas do ponto de vista estratégico? Bom, a campanha negativa ela não difere em nada da campanha propositiva, de maneira nenhuma, né? A questão aqui é o objetivo a ser alcançado. Agora, é extremamente importante perceber o momento em que se desenvolve alguma estratégia dessas, né? E como perceber? Bom, quando você está no final do primeiro turno, por exemplo, e você está atrás e você precisa chegar ao segundo turno, é um momento de campanha negativa, né? Se você está muito à frente... É aquela velha tática de quem está atrás tem que dar um jeito de bater em quem está na frente. Tem que dar um jeito. Quem está na frente não tem interesse em alterar a dinâmica, né? E quem está liderando as pesquisas, mesmo muitas vezes sofrendo ataque do adversário, às vezes se avalia que não é bom, não é positivo você atacá-lo também, porque pode até nessa briga de um com o outro você dar margem a um outro candidato crescer, e já outros avaliam que se também o outro candidato adversário começar a crescer demais, de tanto bater em você, talvez seja a hora de você bater também. Isso. Então, como nós dizemos no livro, na política tudo depende do contexto. Então é preciso avaliar para saber em que momento, em que intensidade se utilizar de campanha negativa. E atenção, existe o perigo de você iniciar um processo que vai resultar no efeito bumerangue, né? Então você ataca o seu adversário, mas você acaba sendo rejeitado pelo público porque você passou dos limites. O eleitor gosta ou não gosta de baixaria? O eleitor adora a baixaria. Por quê? A baixaria é importante porque ela, primeiro, nos relembra de fatos e, segundo, lança luz sobre uma candidatura, né? Mostra os erros do adversário. Mostra os erros do adversário. E por que é chamado de baixaria nesse aspecto se você está apontando os pontos negativos? Estaria na dose, na forma como você tenta desconstruir a imagem do candidato, adversário? Pois é, quem é atacado chama de baixaria. Essa é que é a questão, né? Tecnicamente, nós chamamos de campanha negativa. Agora, se
pararmos para pensar um pouco, é possível sim chamar de baixaria toda aquela campanha negativa que extrapola todos os limites éticos. E deixa, inclusive, de falar sobre as propostas, né? Isso, ataques pessoais, por exemplo. Ataques pessoais, ou seja, você não foi mostrar algum ponto fraco daquele candidato no que diz respeito ao exercício da sua atividade pública, né? Algum erro que ele tenha cometido, algum ato de corrupção, alguma coisa errada, mas aí você passa a atacar a vida pessoal, né? Alguma particularidade, um comportamento como cidadão, como pessoa, que muitas vezes nada tem a ver com o exercício da atividade que é pública. Tem que separar o público do privado aí. Pois é, tem um exemplo tratado no livro, a disputa Marta Suplicy versus Kassab. Né, Gilberto Kassab. A Marta Suplicy, ela é uma referência nos direitos LGBT, né? E ela veiculou propagandas perguntando para os eleitores se eles conheciam a família de Gilberto Kassab, se ele era casado, se ele tinha filhos. Quer dizer, isso foi desastroso para a campanha dela, né? Isso pegou muito mal para ela. Ali foi baixaria mesmo. Muito bem. Tem perguntas chegando a telespectadores e também tem outros tópicos interessantes aqui, falando sobre o WhatsApp, o Google, Twitter, Facebook, Instagram, né, e sobre esse livro aqui que a gente está tratando na eleição, na entrevista de hoje, com o Anderson Christoph dos Santos, Manual Compacto de Campanha Negativa Eleições no Brasil, né, que traz um pouquinho do retrato do que aconteceu nesta campanha, que poderá vir a acontecer nas próximas também. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte e conversando com o professor Anderson dos Santos sobre o livro Eleições no Brasil, Manual Compacto de Campanha Negativa. E falar agora sobre digamos assim, instrumentos que foram bastante utilizados nas redes e mídias sociais, que foram justamente o Google, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Como é que cada um deles foi utilizado na campanha para desgastar a imagem do adversário e promover a imagem daquele candidato que estava desenvolvendo esse tipo de coisa? Bom, a rede social e a internet, de uma maneira geral, tem um problema de controle, né? Então, as autoridades, elas têm poucos instrumentos de controle sobre o uso das redes sociais. E isso foi aproveitado para empreender uma campanha negativa, muitas vezes fora do limite ético. Tem pergunta do João Marcelo, está nos acompanhando em Ponta Negra. Ele diz que, de certo modo, houve uma espécie de controle em relação ao Facebook, mas me parece que o WhatsApp talvez tenha sido a área onde mais aconteceu baixaria na campanha. Com certeza. O WhatsApp, mas também no Google, né, existem ferramentas para se manipular o motor de busca do Google, né? Então você sobe uma matéria, muitas vezes uma matéria apócrifa, e aí você coloca robozinhos. É uma matéria sem nome, na verdade, anônima, sem nome, né? Isso, de sites duvidosos, né? E aí se coloca robozinhos para fazerem buscas no motor do Google, e o motor do Google entende que aquele site está em evidência e coloca nas primeiras posições. Ou seja, que na linguagem da internet se chamam os algoritmos, né? Que são esses, como se fossem robôs, onde você dispara grandes mensagens em escala industrial, como se diz, né? Porque mentira em campanha sempre existiu na face da Terra, né? Isso aí desde quando inventaram a política. Mas a gente sabe que hoje, cada um com um telefone celular na mão, você chega rapidamente àquela pessoa, e hoje em dia tem algumas questões onde o pessoal do próprio Facebook, dessas redes de mídias sociais, sabe o perfil daquela pessoa. Isso. Pela idade, pelas coisas que ela curte, que ela gosta na rede, sabe se é uma pessoa mais conservadora, se é uma pessoa que se comporta de determinado jeito, aí vai mandando a propaganda para pegar aquela pessoa pelas coisas que ela gosta, né? Isso, o Facebook permite traçar esse perfil. O WhatsApp é interessante o seguinte, faz-se muito uso de chips, né, de outros estados, às vezes de outro país, né, para dificultar o rastreio de quem é que emitiu a mensagem. E muitas vezes se utiliza de CPFs de outras pessoas que não estão sabendo.
como aconteceu na campanha do Donald Trump nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, já várias denúncias colocadas que estão sendo apuradas em relação à campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro. Exatamente, eles usam uma série de estratagemas para burlar o sistema de controle. Havia algumas empresas que tinham, cada uma delas, mais de 200 pessoas com diversos chips usando CPF falso e até de pessoas que já morreram para disparar em cadeia para o país inteiro mensagens negativas contra o adversário e a favor dele, né? Isso. Para o telespectador entender, quando nós compramos um chip, nós precisamos ativá-lo no operador e o operadora pede o CPF. E aí é nesse momento que se coloca CPF de pessoas que já morreram ou de pessoas que não sabem que estão utilizando o seu número, né? Um laranja. Vira laranja. Isso. Pergunta do telespectador. Heloísa, de Cidade Alta, quer saber se as campanhas negativas acontecem mais no âmbito nacional ou no âmbito local. Se tem algum tipo de relação? Bom, relação tem com o seguinte: a campanha negativa acontece mais quando a campanha é majoritária e de maioria absoluta. Então, quando você precisa de 50% mais um. Quando a maioria são as eleições simples, para prefeito, para governador, presidente e senador. Isso, mas para prefeitos de capitais, cidades acima de 200 mil eleitores. Mais. Não, porque essas cidades, elas têm maioria, elas precisam ter maioria absoluta. Sim, as menores não tem inclusive segundo turno, né? Isso, as menores é maioria simples. Né? Então a campanha negativa ela é menos importante nesse contexto. Muito bem. E o que mais nós encontramos nesse livro, que é o Manual Compacto de Propaganda de Campanha Negativa? Olha, faz uma reflexão sobre a questão ética, mas também faz ponderações sobre questões jurídicas, sobre questões relativas ao planejamento, né, das campanhas. É muito importante, por exemplo, montar um histórico do candidato adversário a partir da visitação em hemerotecas. O que são hemerotecas? Hemerotecas, onde é que estão os jornais, não é? Antigamente nós só tínhamos jornais impressos, não é? Então eles ficavam arquivados nas hemerotecas, né? Então nem sempre os jornais estão disponíveis na internet, então vale a pena fazer uma visitação para tentar descobrir algum episódio interessante. Muito bem, eu quero agradecer a participação do nosso convidado de hoje, professor Anderson Santos, que junto com Daniel Menezes lançaram o livro Eleições no Brasil, Manual Compacto de Campanha Negativa. Eu agradeço a sua participação e deixo com você o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigado pela atenção de todos. E onde pode se adquirir o livro? Bom, nas principais livrarias da cidade e no Amazon. No Amazon também, amazon.com.br. Muito bem. Ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde Cidadão. Continue ligado na Band e Natal. Acesse nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, www.robsoncidadão.com.br. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde.